Enterrei meu marido há 6 meses. Ontem, no corredor das enlatadas do supermercado da esquina, ele me olhou como se tivesse me confundido com outra pessoa. O som do vidro estilhaçando foi pequeno, perto do que aconteceu dentro de mim. Um frasco de azeite tombou numa prateleira alta, estourou. Gotas gordas desenharam caminhos no piso frio. Alguém disse ai lá atrás, um carrinho rangeu, a luz fluorescente indiferente continuou sua cantoria. E no meio desse mundo banal, eu vi o rosto que eu tinha enterrado. Ele estava a uns 6 passos, olhando para rótulos como quem procura um tempero novo para a vida. Aconteceu tudo em queda livre, reconhecimento, descrença, uma espécie de colapso adrenal, o ar que nos falta quando um nome que parecia coberto por terra sussurra de volta. Não gritei, meu corpo foi mais rápido, avancei, as pernas obedecendo a algo primitivo que não me pedia explicação. Passei por entre as filas e vi, nitidamente, a cicatriz na sobrancelha que ele ganhara num acidente com moto há 20 anos. O dedo mindinho da mão esquerda um pouco torto, como sempre. Uma pintinha na mandíbula que eu lembrava como se fosse da minha própria pele. Era ele, e não era. Quando cheguei perto, ele ergueu os olhos e teve aquele reflexo de reconhecimento tardio que as pessoas têm quando encontram alguém que parece conhecer. Ele sorriu com excesso e disse, desculpe, acho que a senhora me confundiu. A voz tinha um timbre diferente, uma tentativa de civismo que me soou como uma máscara forçada. Não respondi. Em vez disso, segui. Fui seguindo os passos dele como se isso fosse a única verdade que eu tinha naquele momento. Ele saiu com uma sacola plástica, 2 pacotes de café. Dirigiu-se ao carro, um sedã verde-água com adesivo de um clube que eu nunca havia notado. Anotei a placa com a calma seca de quem memoriza uma sentença. Tirei fotos do carro com o celular. As mãos não tremiam. Tremia era o resto da vida. Naquele dia voltei para casa e não dormi. Revi mentalmente o enterro, a terra, as flores, o silêncio que se fez depois. Lembrei-me de ter tocado o caixão, de ter sussurrado promessas que agora soavam ao vento. Inventei explicações plausíveis, talvez fosse um primo muito parecido, ou um conhecido com a mesma doença no rosto. Todo argumento razoável se esgotava diante daquela cicatriz, daquele dedo, daquele olhar que conhecia o modo como eu franzia as sobrancelhas quando algo não me cabia. Dias depois, ainda sem conseguir acreditar, comecei a seguir o carro em horários diferentes. Não era perseguição teatral, era uma investigação nascida do choque e da necessidade de entender. Tirei fotos, anotei horários, gravei com o celular quando pude. Vi-o entrar em casas de ruas que não conhecia, estacionar numa rua de paralelepípedos onde crianças corriam. Sorriu para uma mulher que segurava uma menina no colo e que, ao me ver, sorriu de volta com a mesma gentileza que alguém usa quando não quer enfrentar perguntas. Era a mesma expressão que, anos antes, havia usado quando eu perguntava por que o dinheiro sumia do extrato. As primeiras noites eram de vigília lenta. Folheava álbuns antigos em busca de memórias que me convencessem a desistir. Toquei em fotografias que guardavam anos de convivência. Um vestido de festa, um par de sapatos, a aliança que agora repousava numa caixinha que eu evitava abrir. Ao lado das fotos, comecei a montar uma planilha mental. Datas, deslocamentos, contradições. A dúvida se transformou em hipótese, e a hipótese em plano. Se ele estava vivo, como? Por quê? Com que nome? Foi Marcelo quem me trouxe a verdade mais dura, embora eu sempre tenha imaginado que ele sabia de algo. Chamei-o para conversar num banco de praça, como se fôssemos 2 desconhecidos tentando entender uma coincidência. O carro dele estava com o volante sujo de pó e um adesivo de balada que eu nunca havia visto. Seu rosto, entre as rugas novas e a barba por fazer, tinha uma expressão que parecia ensaiada, entre culpa e medo. Você sabe de alguma coisa? Perguntei logo sem preâmbulo. Evitei o funeral, as palavras formais, as desculpas. Queria resposta, e queria que ela fosse simples. Ele suspirou. Olhou para as mãos, então para mim, e disse com voz baixinha, quase como se não quisesse acordar alguém. Mãe, eu sei. A confissão de Marcelo não foi imediata nem explosiva. Veio como uma portinhola que se abre devagar. Admitiu que, no fundo, sabia que o corpo que enterramos não era exatamente o que deveria ter sido.
Disse que soubera de detalhes de uma negociação que envolvia um corpo emprestado, costume macabro e criminoso que ele descreveu com termos que eu só conhecia por ouvir falar em noticiários sensacionalistas. Falou de medo, de promessas de dinheiro rápido, de uma confidência de um suposto amigo que garantia que tudo seria por pouco tempo. Falou também de chantagem, de cartões clonados, de contratos assinados às pressas. Quando perguntei se meu marido estivera envolvido, Marcelo baixou a cabeça. Sim, ele participou. E mais, ele forjou um atestado, usou documento falso, mudou de nome. A palavra que mais me feriu foi a que ele não ousou dizer direto: sumir. Preferiu dizer recomeçar. Preferiu usar eufemismos para um ato que, para mim, tinha nome: traição e crime. Tudo o que eu fiz nos meses seguintes teve o contorno frio das coisas que precisam ser avaliadas antes de qualquer reação pública. Fotografias, anotações, recortes de notas, um mapa de mentiras. Contei com a única coisa que me restava, que nunca havia perdido: a teimosia. E com a certeza de que ninguém poderia enterrar a verdade sem jornais e registros para comprová-la. Contratar um detetive particular não foi uma decisão dramática, foi prática. Durval era um homem de meia idade com olhos atentos e um cheiro de café que parecia viver nele o tempo todo. Seu escritório era uma mistura de papelada antiga e um rádio que insistia em tocar música baixinha. Ele veio recomendado por Teresa, a vizinha que mantinha um pé de manjericão que eu regava sempre que chegava do supermercado. Ele trabalha com a verdade, Helena, não com teatro, ela me disse, com aquela firmeza que só as mulheres que lavaram muita louça acumulam. Durval ouviu a história com a paciência de alguém que já viu o mundo se desdobrar em pequenas tragédias. Não fez promessas fáceis. Vou ver o que dá para ver, disse, e aquilo já bastou. Perguntou se eu tinha fotos, descreveu o protocolo de vigilância, falou de nomes, de checagens em cartórios, da necessidade de se atentar a contas bancárias e registros de imóveis. Disse também que prova não é sentimento, prova é documento, extrato, assinatura. E que, para aprender a mentira, precisaríamos de documentação. Enquanto Durval vasculhava os cantos onde a mentira poderia ter deixado rastro, procurei um apoio jurídico. Doutora Simone Cardoso apareceu como se já soubesse que eu precisava menos de conselhos e mais de estratégia. Ela ouviu tudo com a clareza de quem já havia lidado com casos de família que se tornaram crimes. Não fez julgamentos morais em voz alta, fez perguntas práticas. Certidões, escrituras, contratos de compra e venda, nomes nos extratos. Explicou de forma simples o que poderia e o que não poderia ser feito imediatamente. Por exemplo, que uma ordem de bloqueio de contas demanda pedido ao juiz e que isso não acontece do dia para a noite. Que haveria, possivelmente, pedido de prisão preventiva somente se houvesse risco de fuga ou de destruição de provas. Que a promotoria teria que ser convencida por provas documentais e testemunhos. Mas é possível, afirmou, olhando-me com os olhos firmes de quem acredita que o processo é uma ferramenta, não um destino. Não prometo milagres, prometo trabalho, estratégia e pressão legal. E, se tiver como provar que houve ocultação de cadáver, falsidade documental e apropriação indébita, vamos atrás disso. As palavras de doutora Simone tinham o calor seco da verdade. Era consolador ouvir que havia caminhos previstos pela lei. Era exasperante saber que tudo levaria tempo. O tempo, no entanto, não poderia me deter. Enquanto a máquina processual se alinhava, comecei a espreitar a rotina a partir de pontos que não parecessem óbvios. Em dias alternados, viajava sem destino para o bairro onde eu havia visto o sedã verde-água. Observava a casa caindo as folhas da fachada, o varal com roupa da menina que vi no supermercado. Vi Cláudia, a mulher que vivia naquela casa. Mais de uma vez. Ela era morena, de braços fortes, com uma risada que parecia guardada para momentos íntimos. Vi também as crianças, uma menina e um menino, ambos com o tipo físico que lembrava certas famílias do interior. Nunca os encarei, evitava confrontos que pudessem ser confundidos com emboscada. Havia algo de humano naquele lar que me impedia de desumanizá-los por inteiro. Eles tinham planos, compras de mercado, brinquedos espalhados, pequenas celebrações que transpareciam normalidade.
E isso me trouxe à curandeira do interior. O nome vinha como uma contradição. Curandeira, para mim, até então, era rótulo que se aplicava a quem tratava do corpo com plantas e rezas. Mas, no meu caso, a curandeira era simplesmente uma mulher do sertão, conhecida na região por guardar segredos e por servir de ponte entre pessoas que preferiam evitar parentescos urbanos. Chamada de Dona Rosalina por quem a conhecia, ela vivia numa casa de varanda de madeira com um pé de carvalho no quintal, um lugar onde o tempo parecia dobrar e onde as notícias chegavam por caminhos que a cidade não conseguia interceptar. Eu cheguei até ela por acaso. Uma amiga do bairro, Dona Teresa, sugeriu que procurasse alguém que já vira de tudo e não se espanta por nada. A justificativa foi prática. Durval havia encontrado referências de que, antes de desaparecer, meu marido visitara uma cidade do interior onde alguns passos eram tratados com código e confidências. Pessoas como Rosalina sabem manter caixas passadas de mão em mão, guardam cartas, conhecem atalhos de alma. Ela não é mística, Teresa me explicou, é apenas uma mulher que guarda coisas que as pessoas confiam quando não querem que os filhos saibam. Isso soou perfeitamente razoável. When I arrived at Rosalina's house, the light was a honeyed thing falling through the slats of the veranda. There were bundles of herbs hanging to dry, a small radio with a dial that leaked static, and the smell of jasmine and boiled coffee. Rosalina era mais baixa do que imaginava, com mãos calejadas como quem trabalhava com madeira e olhos que faltavam surpresa. Ela me recebeu com um copo de café sem perguntar quem eu era. Eu devia parecer como uma pessoa que veio carregando confusão. Você quer alguma verdade, minha filha? She asked first, as if reading the rules of the place. Eu tombei, devagar, tudo. O supermercado, o carro verde, o olhar que me corpeia a alma. Ela ouviu dipando sua colher no açúcar como marcando passagens em um livro. Ao final, não ofereceu opinião. Em vez disso, foi a um baú num canto e trouxe uma fina envelope amarrada com barbante amarelada nas bordas. Não sou de ficar com as coisas de ninguém, disse. Essa aqui me veio há 2 meses. O remetente pediu que eu guardasse até a mulher certa aparecer. Ele deixou claro que não queria que fosse aberto por família, porque família toma coisas e transforma em segredo. Sua voz foi suave, mas firme. Disse que a senhora precisava saber a verdade antes de tomar qualquer passo. Minhas mãos tremiam quando ela colocou a envelope na mesa. Tinha meu nome, Helena de Souza, escrito numa letra que reconhecia como dele. A leve inclinação, o último flourish no A. It was absurdo e preciso, like finding a line of your own handwriting in someone else's notebooks. Por que traria uma carta num lugar desses? Eu suspirei, absurdamente envergonhado por acendo uma pergunta que parecia naíve. She answered with a small laugh that did not mock. Porque quando as pessoas fogem, às vezes deixam um recado à distância, só que muita gente não quer saber, e muita gente prefere esconder. Eu guardo as coisas assim, para quem for, eu entrego. She pointed to the envelope. Se a senhora quer, pode abrir. I could have asked for the envelope to be photocopied, for witnesses, for Durval to be present, but there was a need, a human need, to read it at once, com the warmth of that place around me. I opened the envelope like one opens a wound, cautiously and yet with a hope that the thing inside could explain the why, and in explication, perhaps, make the pain sane. The letter was not long. It was the kind of text that tries to fit years of cowardice into a few pages. He started with things I knew we had shared, names of places, the way we used to quarrel about the color of curtains, a joke about the dog that never barked. Then he moved to the heart with a clumsy remorse. He named fear as the main culprit. A fear of sharing what he thought was his, of losing control, of being diminished by division. He admitted to having embraced a different life under a false name because he was incapable to face the change of status he believed the division of property would force upon him. He said he havia believed, astonishing phrase, that he could vanish and keep something of us at the same time.
He wrote of regret, yes, but not of these acts. He confessed to lying, to buying on body, ou signing papers que alagou pseudo-enterro, to forging a death certificate, to thinking that running could somehow protect the remnants he could not bear to lose. He attempted to explain himself with metáforas of small tragedies. Something like, fui homem que preferiu não dividir sua pobreza, and then tried to soften it with the claim that his intention had been to protect us, as if protection could be done by theft and betrayal. The letter did not ask for absolution, asked for understanding, which is a nastier thing. It sought to esconder seu crime como uma ferida privada e tornar-me custódia dos seus motivos. Ele falou de amor, yes, mas de um amor que escolheu a covardia em vez da confrontação. Ele pediu perdão de uma forma que presumia que perdão deveria ser dado porque ele se explicou. Eu li e chorei. Não o choro histérico e estrondoso que alguns imaginam, um choro lento, tidal, que alternava entre relívio e uma espécie de sabor de seco pítio. Relívio porque a letra explicava o que meu cérebro estava caçutando, uma explicação de por que alguém poderia fingir sua morte e deixar sua família para recolher. Pity, porque inside da explicação haviam os mesmos pet fears que haviam sempre irritado-me. A inabilidade de compartilhar, a vaidade de possessão, a pequenez de um homem que não podia estender a dividir. E raiva, coilhida, como um fio, porque uma letra que explica o porquê não erase o fato de que ele havia tornado nossa vida um ledger de qual ele havia cuidadosamente subtraído. Rosalina watchou-me com uma expressão ao qual eu Lessava trataria de nomear. Não pity exatamente, não curiosidade. She understood that the letter would not be evidence. She did not suggest that. Não, papai, she said plainly. É carta. Serve para você saber. Justiça é uma outra máquina. Those words landed like a verdict I would embrace. The letter was for the spirit. The law needed other things. Eu foldei o papel com o mesmo cuidado com o qual se guarda uma memória que musta ser preservada. When I left Rosalina's house, the late afternoon was a red that felt like a bandage. In the car, I sat unmoving for a long time, the envelope in my lap, the radio playing uma ação que parecia inadequada a seu término. The emotion the letter triggered made me vulnerável e, paradoxalmente, mais determinada. Era como se entender seus motivos tivesse dado-me a última peça para escolher meu caminho. Eu podia ou dissolver na explicação, ou eu podia usá-la como um fogo para buscar um caso. A letra relançou o cranto que eu havia não autorizado no funeral, o cranto que selou algo em cima, e depois letou o frere. Ele não justificou ele explicou-em. Explicação e exculpação são não as mesmas coisas. Quando colei Durval aquela noite, minha voz estava firme, mas esmal. Ele escreveu, eu toldei simplesmente. Tem uma carta, vim da roça com ela na mala. Durval asked the questions he always asked in those moments. Se eu queria a carta como elemento emocional ou como peça a ser preservada. Se eu queria uma cópia, se eu queria levar a carta à delegacia ou guardá-la para mais tarde. Doutora Simone, ao ser informada, disse que a carta poderia ser juntada aos autos como uma confissão de culpa moral, mas que não teria o valor de prova documental, pois uma confissão precisa ser vinculada a atos objetivos para compor um quadro penal. Ela preferiu, com a frieza de uma cirurgiã, que preservássemos o papel com a máxima cadeia de custódia, que significava, no mundo prático, não deixá-lo circular sem registros, não permitir que ele fosse contestado por acusações de falsificação. Concordei. E assim, no fim deste capítulo de choque, uma cena curiosa se formou. Eu, uma mulher de 70 e poucos anos, com a carta do homem que eu amara entre as mãos, entrando formalmente no sistema jurídico com o mesmo passo preciso que eu havia dado ao casar. Havia na minha alma algo que lembrava um antigo bordado, ponto firme, linha puxada com cuidado. Eu não queria vingança, queria justiça. Nem era só isso. Queria restituição do que haviam me tirado, não só em bens, mas em dignidade. Na manhã seguinte, a vida retomou sua aparência comum, ainda que eu a vivesse com outra lente. Fui ao mercado, mas não olhei enlatados.
Fui ao cartório para pedir uma certidão de óbito em duplicata, apenas para checar folhas e assinaturas. Passei pela rua onde o carro verde-água costumava ficar e vi que ele não estava estacionado. E senti, pela primeira vez em meses, um plano tomando corpo. Provas de papel, testemunhos, imagens que se cruzassem com datas e a carta, guardada em envelope à prova de dúvidas, uma linha entre o que eu sentia e o que eu provaria. Ainda havia muito por fazer. O que a carta me dera fora emocional, e o que a lei exigia eram documentos. Mas eu havia chorado. E o choro naquela varanda de madeira havia terminado por uma razão, porque eu precisava daquele luto claro como um sinal de partida. Com o rosto ainda úmido, telefonei para a doutora Simone e disse que queria iniciar as medidas. Havia um frio de responsabilidade que não me assustou, me dava foco. Marcelo, quando soube da carta, ficou pálido como a parede de um quarto mal iluminado. Ele evitou olhar para Rosalina quando soubemos que ela havia sido o elo frágil que entregara a verdade. Não havia solidariedade nas suas palavras, apenas medo e, talvez, remorso. Perguntou se eu ia perdoar. Eu não respondi de imediato. Eu tinha um envelope amarelado e um mundo de papéis para juntar. Tinha a decisão de transformar dor em prova. E foi nessa manhã, com a carta guardada e a determinação tecida, que eu percebi que não se trata apenas de provar que o homem que enterrei havia fugido, mas de refazer minha própria vida sobre um chão que volte a ser meu. A verdade da carta seria minha, a lei seria minha ferramenta, e a cidade inteira seria o palco onde, enfim, eu poderia desfazer o pacto da vergonha e da ocultação. A decisão estava tomada. Eu não ia enterrar nada mais. Não ia enterrar palavras, nem provas, nem a minha dignidade. E com essa resolução, telefonei para Durval, para a doutora Simone, e pela primeira vez desde o supermercado, senti que o desespero se converteu em algo que lembrava trabalho. Quando desliguei do telefone, senti o peso da rotina retornar aos ombros como um poncho úmido. Trabalho a fazer, chamadas a serem feitas, papéis a organizar. Mas havia também uma espécie de calma que não conhecia, a calma de quem decidiu não mais ser surpresa na própria vida. Durval voltou ao trabalho com a obstinação de quem limpa resíduos. Pediu autorização para vigiar a casa da família que eu havia fotografado, pediu também para espionar rotinas do sedã verde-água. Não usou essa palavra, claro. Explicou que monitoraria entradas e saídas, conversaria com vizinhos, tentaria confirmar registros de telefone e serviços e cruzaria datas. Prometeu nada além do que poderia cumprir. Era reconfortante. Algumas noites depois, sentei num banco da praça e abri a bolsa com o cuidado de quem manuseia evidências. O envelope de Rosalina estava ali, guardado numa pasta plastificada que Durval havia sugerido. A carta, que eu lia e relia como se cada palavra fosse um fio que pudesse me conduzir ao centro do labirinto, parecia mais pesada quando eu a trazia comigo em público. Como se o papel carregasse não apenas letras, mas consequências. As primeiras semanas de investigação foram um emaranhado de pequenas vitórias. Durval nos trouxe cópias de notas fiscais emitidas em nome de Roberto Almeida, um nome que, com o tempo, eu aprendi a dizer sem que a garganta se fechasse. Achou contratos de locação e uma certidão de casamento em um cartório de cidade vizinha, onde aparece o nome de Cláudia como esposa. Havia também registros de um plano de telefonia celular em nome do mesmo nome falso. O detetive conseguiu extratos que mostravam transferências regulares de uma conta que, ao cruzarmos sobrenomes e endereços, parecia ligar o sedã verde-água a uma empresa fechada meses antes por falência. Doutora Simone pediu tudo o que tinha sido encontrado com voz quase clínica. Vamos pedir juntada desses documentos ao processo. Precisamos de uma conexão clara entre as movimentações financeiras e a apropriação dos nossos bens. Ela explicou cada passo com paciência, como quem ensina dança a alguém que pisa nos próprios pés. Petição inicial ao juiz, pedido de medida cautelar para bloqueio de contas, pedido de busca e apreensão nos endereços onde as propriedades tinham sido simuladamente transferidas.
A ordem judicial, disse ela, poderia vir em poucos dias ou levar semanas, dependeria da gravidade dos fatos e da prova apresentada. Não havia promessas, havia planejamento. Enquanto isso, a cidade observava, não em coro, mas em cochichos. Teresa passou a me cumprimentar na porta do prédio com uma expressão que misturava pena e admiração. Bom ter alguém como a senhora no centro disso tudo. A vizinhança começou a falar mais alto, como se barulho fosse prova de atenção. Em uma manhã, encontrei Patrícia, esposa de um primo de Marcelo, no mesmo market. Ela sorriu com tanto constrangimento que nem tentou esconder o desconforto. Patrícia me disse baixinho que tinha ouvido falar de saques estranhos e que algumas compras do casal novo da Casa Verde Água eram pagas com cartões que mudaram de titularidade. Não estou julgando ninguém, dona Helena, disse, mas as crianças já têm bicicletas novas. Essas pequenas vozes eram pistas. Durval pegava o detalhe, dava-lhe um nó e devolvia-me a descoberta. Uma ordem de pagamento para o valor de uma compra feita no dia do enterro, que, por coincidência, foi realizada com um cartão clonado que havia saído da conta que me pertencia. A primeira vez que entrei no escritório da doutora Simone com a carta, a pasta com cópias e o relatório de Durval, senti que carregava mais do que provas. Carregava a vergonha de anos, que havia sido convertida em números e papéis, um processo ora científico, ora cruel. Ela olhou tudo, fez anotações e suspirou. Temos que agir rápido para evitar a dissipação de patrimônio. Vou pedir ao juiz medida cautelar para bloquear as contas e requerer que o cartório trave quaisquer registros de transferência de imóveis relacionados. Explicou ainda que, se conseguíssemos vincular as assinaturas forjadas à participação confirmada de Marcelo ou de terceiros, poderíamos solicitar o indiciamento por falsidade ideológica e a apropriação indébita e, dependendo das provas sobre a simulação de óbito, até ocultação de cadáver. Eu ouvi cada termo como se fossem pregos firmando uma prancha no caixão da mentira. Enquanto o processo corria, fiz questão de não me isolar. Trabalhei minha vida diária como antes, mas com uma atenção nova. Ao lavar a louça, meus dedos lembravam os pontos do vestido de casamento. Ao fechar a janela, minha respiração seguia um compasso que me garantia um pouco de controle. Nos momentos livres, bordava no silêncio do meu quarto. O bordado tornou-se uma terapia, e os fios, testemunhas mansas de que eu podia refazer padronagens com as mãos. Marcelo, por sua parte, tornou-se cada vez mais errático. Os primeiros encontros formais com ele foram estranhos, conversas forçadas no consultório da doutora Simone, onde a presença de uma terceira pessoa impedia o colapso. Em uma dessas conversas, pedi que me explicasse não com eufemismos, mas de forma direta o que havia feito e por quê. Ele chorou como se as lágrimas pudessem transformar os papéis em folhas que o vento leva. Mãe, eu pensei que era a saída mais fácil, ele disse, e depois a gente ia consertar. Achei que ninguém ia atrás, achei que você passaria bem. A frase era uma lasca de vidro. Foi Durval, porém, que nos trouxe a maior surpresa. Em uma semana de vigilância intensa, conseguiu gravar conversas entre Marcelo e um corretor que interligava as vendas de pequenos imóveis e a falsificação de assinaturas. A gravação, obtida no âmbito de uma investigação particular, precisava de confirmação jurídica para ser aceita como prova, mas o conteúdo era cristalino. Instruções sobre como fazer assinaturas apresentáveis para cartórios, números de contas e referências a um registro de óbito rentável. Na gravação, a voz que chamavam de Roberto não se escondia tanto quanto imaginamos. Há pausas, risos nervosos, instruções sobre como fazer a história andar sem que ninguém percebesse. A gravação serviu de gatilho para a doutora Simone. Com aquela evidência, ela redigiu um pedido ao juiz, descrevendo o conjunto probatório. Certidão de óbito com indícios de falsificação, registros de transferência de imóveis para empresas de fachada, extratos atípicos e a gravação que indiciava a prática de crimes em conluio. O pedido de bloqueio de contas e de indisponibilidade de bens foi fundamentado naquela trama. Não prometeu resultados instantâneos, mas argumentou com lógica. Esses pedidos visam garantir que os bens não sejam diluídos enquanto o processo avança, explicou ela. É uma proteção patrimonial que impede a execução da fraude. Em poucos dias, o juiz autorizou a medida cautelar. Sentimos um alívio contido quando vimos os primeiros sinais.
comunicação de bloqueio enviada aos bancos, cartórios informados da restrição de registro. Era como se alguém tivesse apertado um botão que não desfaria imediatamente o mal, mas impedia que o estrago fosse ampliado. A cidade, que olhava de longe, agora olhava com olhos entre surpresos e satisfeitos. O telefone da minha casa passou a tocar com frequência. Vizinhos relataram que o sedã verde-água permanecia imóvel em frente à casa, por horas, que Cláudia ia ao mercado com menos intensidade, que as crianças eram levadas para a escola com pressa. A vida deles reduziu-se a uma suspensão tensa. Marcelo recebeu uma intimação. Soube do seu mandado de busca e apreensão e de uma ordem de prisão temporária, medida que o juiz autorizou diante do risco de destruição de provas e de eventual fuga. Naquele dia, o rosto de Marcelo parecia o de um menino que descobre que um jogo que prometia fortuna era apenas ilusão. Antes da prisão, houve uma conversa rápida no estacionamento da delegacia, onde a luz do fim da tarde fazia a barba dele brilhar. Ele aproximou-se, tocou minha mão e disse: "Mãe, me perdoe." Não respondi com misericórdia fácil, respondi com a firmeza que aprendi a cultivar. Faça sua parte, Marcelo, olhe nos olhos da verdade. A prisão de Marcelo não foi um espetáculo, foi um ato legal, com protocolos e formalidades. Ele foi ouvido, fotografado e entrou em uma cela para aguardar as medidas que o processo estabeleceria. A imprensa local ouviu o rumor e passou a dar atenção. Mas o foco do trabalho era outro: fechar o círculo que ligava a fraude à pessoa que havia fingido a morte e se transformado em Roberto Almeida. Com as contas congeladas e as movimentações rastreadas, a próxima ação foi preparar o movimento público. Doutora Simone sugeriu uma abordagem dupla: notificação extrajudicial entregue em mãos a quem se dizia o proprietário daquela vida falsa e, simultaneamente, provocar a ação do Ministério Público com todo o conjunto probatório. A ideia era transformar o constrangimento em uma medida protetiva. Eu exigia, no fundo, que o homem que havia me levado ao supermercado fosse exposto em praça pública, não para que a vergonha fosse uma vingança, mas para que a verdade evitasse que mais mulheres fossem enganadas. Decidi que entregaria a notificação pessoalmente. Havia algo ritual nisso, um gesto que dizia: a verdade voltou para buscar o que é seu. Combinei com Durval e com a doutora Simone um dia e horário. Eles me avisaram: Dona Helena, vá com calma, haverá uma equipe para registrar tudo, não provoque, sua segurança vem em primeiro lugar. Concordei. No fundo, sabia que não queria humilhar ninguém gratuitamente, queria apenas firmar um ato público de restabelecimento. A casa da família era exatamente como havia visto desde o início. Pintura verde-água descascando levemente na esquina, um vaso de plantas com folhas secas na porta e a pequena cerca baixa que separava o passeio da calçada. Havia uma sensação de normalidade ali, talvez a capacidade humana de fingir uma vida comum sob uma mentira profunda. Bati na porta. A mão que a abriu foi firme, surpreendentemente composta. Cláudia estava com crianças penduradas em seus quadris, um avental de cozinha e um sorriso ensaiado que a vida a ensinara a guardar. "Posso ajudar?" perguntou ela, com a voz de quem nunca ouviu uma acusação que chegasse com documentos. "Venho entregar uma notificação", falei, mostrando a carteira da doutora Simone e o documento com o meu nome e o teor do requerimento. "Prefiro falar isso olho no olho." Cláudia travou. Ela tentou disfarçar com perguntas sobre o que eu queria exatamente. Eu disse calmamente: "Quero que saiba que há um processo instaurado, que há medidas judiciais, que peço a restituição do que me pertence e que essas crianças e essa casa serão alvos de ações para a recuperação de patrimônio se necessário." Não disse palavras de ódio. Usei apenas o vocabulário de quem pede devolução e reparação. Ela tremeu levemente. Não esperava que a vida que havia construído, ainda que feita de laços e pequenas alegrias, tivesse uma base frágil. Quando a porta se fechou, ouviu-se um bagulho de murmúrio vindo de dentro, de vozes infantis, de água fervendo, do cotidiano que prossegue, mesmo quando a realidade decide entrar sem aviso. Senti uma pontada. O drama humano é maior do que qualquer roteiro de justiça.
Havia, em Cláudia, alguém que passa a preparar almoço para as crianças e que talvez tivesse sido enamorada por um homem que ocultou sua própria história. Eu não precisava de mais inimigos, precisava apenas de justiça. A reação da cidade foi rápida. Jornalistas procuraram doutora Simone e eu, mas concordamos em restringir informações que não fossem pertinentes. A divulgação podia atrapalhar investigações. Ainda assim, o rosto dele, o rosto que eu conhecia a cada cicatriz e mancha, apareceu em algumas matérias. Em reportagem que circulou na televisão local, a narrativa foi construída com a seriedade que o caso pedia. Denúncia, provas e medidas cautelares. Não havia celeuma sensacionalista. Havia um caso que ensinava algo sobre fraudes que acontecem sob a capa de ruínas emocionais. Osvaldo, ou Roberto, tentou reagir. Em uma tentativa de defesa pública, gravou um vídeo amador em que dizia ter sido vítima de circunstâncias e que procurava apenas recomeço. A fala soou como tentativa de minimizar. A carta que ele havia escrito e que Rosalina entregara não era um pedido de clemência, era um relato íntimo. O que aquele vídeo tentou fazer era transformar a narrativa em algo palatável, reduzir termos legais a justificativas de medo. Doutora Simone orientou que não nos deixássemos envolver em debates midiáticos que pudessem causar contaminação das provas. A defesa pública existe, disse ela, mas, no processo, o que conta é o que se demonstra documentalmente. Enquanto isso, a promotoria abriu investigação. A promotora Flávia Mendes recebeu o dossiê com atenção. Em uma reunião que nos deixou apreensivas, ela explicou que a investigação ministerial examinará as condutas possíveis, falsidade documental, estelionato, ocultação de cadáver, se as provas corroborarem. Não é automático que todos os crimes se cheguem à sentença, disse com frieza técnica. Mas temos material que justifica aprofundar as investigações e solicitar diligências complementares. A presença firme de Flávia deu um sentido de respaldo ao meu desejo por justiça. Havia, enfim, uma máquina pública interessada em checar o que fora feito e punir conforme a lei. Os meses que se seguiram foram um ritmo de idas ao fórum, assinaturas, depoimentos e situações bizarras, como quando tive de reconhecer antigos cheques em mãos de um cartório ou quando uma certidão que eu julgava perdida apareceu digitalizada num sistema online em nome de uma empresa laranja. Havia um trabalho de desfeito de teias que se espalhara por anos. Cada documento recuperado era uma peça retirada do quebra-cabeça que serviu para construir a farsa. Durante uma audiência de instrução, sentei e observei Marcelo. Ele dava respostas curtas e chorosas, mas havia, por vezes, lampejos de compreensão. Em um intervalo, ele se aproximou e me disse em voz baixa: "Mãe, eu fiz as coisas erradas, não te dei escolha." Minha mão, naquele momento, apertou a dele num gesto que não é perdão, mas reconhecimento. Eu não era cúmplice do crime dele e também não queria que a vida dos netos fosse destruída por completo. Havia ali um fio de humanidade para preservar. A promotoria pediu medidas que incluíam eventual prisão preventiva para indivíduos com indícios fortes de tentativa de fuga ou destruição de provas. No caso de Osvaldo/Roberto, havia indicativos de que vinha mantendo identidades e possuía contatos que o auxiliariam em deslocamentos. Por isso foi pedida a prisão temporária. Quando as ordens foram cumpridas, a cidade recebeu a notícia como se um véu tivesse sido rasgado. Ele foi localizado em um pequeno pensionato em cidade distante, com documentos falsos e uma mochila com poucas roupas. Não havia glamour naquele instante. Havia apenas um homem cercado por sua escolha e pelas consequências. A prisão de Osvaldo/Roberto teve efeitos práticos. A promotoria conseguiu com urgência solicitar perícias nas assinaturas e análise dos contratos de compra e venda feitos em nome de laranjas. Muitas transações foram desmanchadas, porque, ao menos em parte, havia prova de coação ou de falsificação. Os bens foram, em muitos casos, retomados judicialmente ou colocados sob a administração de terceiros até que o processo decidisse o destino final. Nenhum juiz prometeu que tudo seria devolvido do dia para a noite, mas medidas de reparação começaram a ser executadas. Bloqueios, acordos de ressarcimento, algumas restituições administrativas.
E eu, no meio de tudo, comecei a sentir que a vida se reorganizava em torno de um novo eixo. O ateliê que eu havia sonhado e que por anos fora apenas um projeto para tempos de aposentadoria, ganhou prioridade. Com parte dos recursos bloqueados e com a perspectiva de penhor sobre bens ligados aos larápios, solicitei que uma parte do patrimônio me fosse liberada para custear um pequeno espaço de trabalho. Doutora Simone instruiu o pedido com cautela. Temos de argumentar que a atividade é necessária para a sua subsistência e recuperação, e que a indisponibilidade não deve prejudicá-la enquanto a justiça corre. O juiz aceitou, com a razão de quem reconhece uma necessidade legítima. Abrir o ateliê foi um ato simbólico e prático. Aluguei um ponto pequeno, com janela voltada para a rua, e pendurei cortinas de um tom que me lembra o mar, um azul que não é o mar, mas tenta ser. Comprei uma máquina de costura usada, aquela cujo som me acalma, e comecei a trabalhar em peças que eu vendia para lojas de artesanato e ocasionalmente para pessoas que passavam e pediam algo personalizado. Havia uma clientela pequena, mas fiel. Reaprendi a cortar tecido, a transformar retalhos em vestidos, a costurar histórias com retalhos. O ateliê também virou espaço de pequenas conversas. Mulheres da minha idade e mais jovens vinham para encomendar, para contar, para dividir as angústias que a vida traz. Algumas me procuravam para falar de maridos que sumiam em negócios obscuros, de parentes que perdiam dinheiro em esquemas, de medos que nasciam da dependência financeira. A minha história transformou-se em um catalisador. Eu oferecia não conselhos legais, mas companhia e orientação sobre como procurar ajuda. Doava parte do que ganhava para uma ONG local que ajudava mulheres vítimas de violência patrimonial, não porque eu quisesse ser heroína, mas porque entendia que a rede de apoio poderia ser o que me salvou. O ponto mais delicado foi o encontro com Cláudia depois das prisões. Em uma tarde em que o verão prometia chuva, ela me procurou no ateliê. Veio com um buquê simples de flores do campo, e a expressão que tinha era de quem carrega a culpa sem saber qual a própria contribuição real para a trama. Sentou-se, mãos nervosas. Dona Helena, disse ela, não sabia de tudo. Eu amava o homem que morava comigo. Há nesses pedidos sempre uma mistura de dor e confusão. Eu a ouvi. Não havia espaço para humilhação gratuita, havia uma vontade de separar o que era crime do que era afeto. Eu não vim aqui para destruir ninguém por vingança, respondi, com a firmeza que a história toda havia trazido. Vim aqui para dizer que a verdade foi feita conhecida, e quem errou, pagará pelo erro. Mas crianças não são culpadas por ter nascido em circunstâncias erradas. Cláudia chorou. Porque chorar nesses momentos é, muitas vezes, admitir que a vida se tornou algo que a pessoa não imaginou. Nós conversamos por horas. Ela me contou sobre os primeiros dias com o homem que se dizia Roberto, sobre como ele falava do passado com frases vazias, sobre promessas de viagens que não vinham. Não era uma absolvição, era, antes, a tentativa de entender como pessoas comuns se enredam em decisões extraordinárias. O processo correu por meses. Houveram audiências, perícias e muitas idas ao fórum. A promotoria trabalhou para tipificar crimes e dar conta da complexidade do caso. O tempo jurídico é lento, como me avisaram no início. Havia momentos em que a impaciência me corroía, ter de esperar perícias, laudos, decisões. Mas aprendi a usar esse tempo para reconstruir meu próprio chão. Continuei costurando, viajando pouco, recebendo visitas de amigas e, algumas vezes, visitando Rosalina. Dona Rosalina me recebia com cafezinho e dizia, como quem ensina uma lição permanente: a verdade anda devagar, minha filha, mas ela sempre acha caminho. Chegou finalmente um dia de sentença em primeira instância. Não era o fim, apenas um marco. O juiz acolheu a maioria das provas e decidiu por medidas de reparação, devolução de alguns bens, indenização por danos morais e materiais, além de encaminhamento para ação penal que avaliaria a responsabilidade individual de cada acusado. Marcelo foi sentenciado a cumprir medidas restritivas e a colaborar com investigações, em um acordo que previa ressarcimento gradual e penas alternativas, condicionado à demonstração de cooperação. A pena de Osvaldo Roberto foi discutida com base nas imputações comprovadas, falsidade documental e apropriação de bens, entre outros.
Haviam recursos da defesa e possibilidades de revisão, o que significa que parte do desfecho poderia estender-se por anos. Não posso aqui afirmar que todas as penas foram as que eu esperava, nem que a justiça deu-me a sensação de que a vida voltaria a ser como antes. A lei é um instrumento que tem seus limites. Mas houve reconhecimento daquilo que nos fizeram. A fraude foi declarada, a responsabilidade foi atribuída a alguns, e mecanismos de recuperação patrimonial foram acionados. Isso nos deu algo que eu havia buscado com ferocidade contida: reconhecimento público da verdade. Ao longo dessa travessia, aprendi a sentir raiva sem que ela me definisse. Aprendi a chorar sobre a carta e a seguir trabalhando. A carta de Osvaldo/Roberto, entregue por Rosalina, foi o que me fez chorar de novo no início. Não por falta de provas, mas porque em suas linhas havia uma explicação humana que, por mais pobre que fosse, deu sentido ao gesto. Saber por que alguém fez é diferente de perdoar. A carta fechou uma lacuna na minha história. Pude entender que o homem que amara era, antes de tudo, um homem pequeno perante seus medos. E um homem pequeno fez escolhas grandes demais para as quais jamais tiveram tamanho. Os caminhos que seguiam depois das decisões judiciais foram de reconstrução. Recebi de volta a parte do que me pertencia, negociei reparações. Ainda havia ações em curso, recursos e contestações. Usei o que foi possível para investir no ateliê, em pequenas viagens com mulheres amigas e para apoiar a ONG que ajudava vítimas como eu. O gesto de doar foi para mim outra forma de recuperar dignidade, transformar perda em solidariedade. Marcelo e eu conversamos muitas vezes. Ele cumpriu parte do acordo de ressarcimento, trabalhou em reparos às casas que tinham sido fraudadas e começou um emprego estável que lhe deu menos tentação para esquemas fáceis. Houve, por vezes, mágoas e reconciliações. Perdoar não foi fácil e não é tarefa única. Foi um processo lento, feito de pequenos gestos, telefonemas, visitas e, sobretudo, responsabilidade. Cláudia saiu do processo com a vida desarrumada, mas com a possibilidade de recomeço. Ela voltou para uma cidade do interior, com as crianças, afastando-se do ciclo que a havia atraído. Não a absolvi por completo, não sou juiz, mas reconheci nela o efeito humano de ter sido, talvez, enganada. Quanto a Rosalina, ela voltou ao seu terreiro de ervas. Encontrava-se comigo de vez em quando, trazendo, além do cafezinho, livros velhos ou receitas de chá. Em uma dessas visitas, sentei em sua varanda enquanto ela cortava um pedaço de tecido para um bordado. Ela olhou para mim e disse: "A carta fez sua parte, a lei fez a outra, e a senhora fez a terceira, que foi não se deixar enterrar." Ri, porque era exatamente assim que me sentia. O ateliê cresceu. Abri aulas de costura para mulheres que precisavam de renda. Organizei uma pequena exposição com peças que contavam histórias de recomeço. Uma delas, uma blusa de linho com bordado tardio, chamei de carta. Nela, costurei com pontos miúdos a minha constelação de cicatrizes. Não as do corpo, mas as da alma. Pessoas vinham e falavam sobre suas próprias perdas e como encontraram maneiras de ressurgir. Viajei pouco nos primeiros meses, mas quando tive a chance, fui à cidade onde Rosalina morava e levei camisetas para as crianças que ela acolhia. Fiz uma doação maior para a ONG que protegia mulheres que enfrentavam violência patrimonial. Era uma devolução, simbólica e real, de que o que me fora tirado podia, em parte, ser um recomeço para outras. Ainda há dias em que, sozinha na ateliê, pego a carta com as mãos e releio trechos. Sempre há alguma palavra que escapa e me atinge com precisão. A carta me ensinou que o choro que derramei não foi só por perda material, foi por ter descoberto que o homem com quem dividi a vida também era capaz de uma falsidade que me transformou em vítima de sua própria miséria. Chorava porque precisava de um corte que me separasse daquela vida falsa. Chorava por uma despedida que o enterro, paradoxalmente, não me dera. Rosalina me devolveu essa despedida. Muitas pessoas me perguntam, quando conto essa história, se não senti ódio. Senti, sim, por momentos. Mas o ódio não me guiou. A justiça, sim. A vingança parada é um veneno. A justiça, quando bem aplicada, é uma restauração.
Minha busca não foi por humilhação pública gratuita, foi por devolução e por reconhecimento. E no fim, é confortável saber que, embora a carta tenha me feito chorar, foi a coragem de transformar o choro em ação que me devolveu algo mais precioso, minha autonomia. Hoje, quando passo pelo corredor do supermercado, olho prateleiras e rótulos, mas não temo ver olhos conhecidos. Há um lugar de paz que não é esquecimento, é acolhimento da memória com a disciplina da vida diária. Às vezes, na janela do ateliê, lembro-me do frasco de azeite estourando no chão e do choque que se seguiu. A imagem me lembra quem eu era então e quem sou agora, alguém que aprendeu que a verdade, mesmo lenta, pode reordenar um mundo. Fecho essa história com a certeza de que o choro que derramei ao ler a carta foi um ponto de partida, não de chegada. A carta explicou motivos e feridas, a lei deu a resposta, minhas mãos costuraram um novo começo. Se há uma lição, é que a dignidade não tem idade e que não é vergonha nenhum dia começar de novo. Se esta história tocou você, curta e deixe nos comentários o que mais te marcou e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre recomeço e dignidade.